Graça e a paz de Jesus a todos. Amém. Vamos então para a segunda epístola de Pedro. Aleluia. Graças a Deus. Já temos ouvido o Senhor falar e espero que Ele continue ainda a falar Graças a Deus. em nossos corações através da Sua palavra. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, Aleluia. verso 14 em diante. Graças a Deus. Eu quero antes agradecer a Deus pela oportunidade, pois é um privilégio estar aqui numa tribuna e conhecer mais uma quantidade das pessoas que vão estar comigo nos céus. Aleluia. Eu fico feliz em conhecer a amada igreja. Amém. Agradecer ao Toninho pela oportunidade. Deus te abençoe e a todos aqui. Irmãos, capítulo 3, verso 14, ele inicia dizendo assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Graças Epístola do apóstolo Pedro. Essa é a segunda epístola do apóstolo. E esse é o último capítulo dessa epístola. Essa epístola ela provém de apenas 3 capítulos. E Pedro, dos 12 discípulos do Mestre de Jesus, ele foi o que mais foi ousado, o que mais deu a cara a tapa, assim por dizer. Pedro, ele sempre ousou falar coisas que nenhum outro falava. Pedro, quando o barco estava ali sendo receptivo por aquele vento assombroso e de repente o pessoal vê alguém andando sobre as águas, todos dizem, é um fantasma. Pedro ousadamente diz, Senhor, se és tu, me manda ele ter contigo. Eu aprendo algumas coisas com este Pedro ousado, mas também aprendo coisas boas e coisas ruins, porque ele era um Pedro que falava muito. E embora ele foi ousado para o bem, algumas vezes ele foi ousado também para o mal. Porque Jesus ali, na primeira vez que ele diz aos seus servos que ele tinha que caminhar um caminho doloroso, um caminho de cruz, um caminho que faria ele carregar a cruz até a sua morte, Pedro chama à parte e o repreende, dizendo, não, mestre, de maneira nenhuma, você não pode ir por esses caminhos são duros para você. E então Jesus fita os olhos na cara de Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, irmãos, nós aprendemos com a vida de Pedro algo positivos e algo também negativos. Quando Jesus disse, arreda Satanás, não quer dizer que Pedro estava endemoniado. Mas Jesus, sendo tão espiritual, ele percebe a cilada do diabo ali, através da palavra de Pedro, e diz, arreda Satanás. E ali já cai por terra todo o prazer deste mundo contra a vontade que era para ser decidida, que era a vontade do Pai, que era a vontade do seu Filho ser moído naquele madeiro. Então, Pedro escreve essa segunda epístola provavelmente no ano 65 depois de Cristo. E ele falece no ano 68, então há 3 anos ele fica ainda em Roma. Ele estava em Roma e escreve essa carta. Alguns dizem que essa carta foi para os crentes da Galácia.
E ele também não diz o nome para quem faz menção dessa carta. Mas, e este Pedro, que escreve essa carta, ele vai relatar que no capítulo 1, estava adentrando na igreja certas fábulas inventadas por homens. E ele vai dizer à igreja para tomar cuidado com isso, para ficar fielmente nas escrituras. No capítulo 2, Pedro vai dizer que por essas fábulas inventadas por homens adentrarem na igreja, ele diz um provérbio que é verdadeiro, que o cão se voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou ao seu lamaçal. Ou seja, a palavra aqui inventada por fábulas, embora não era para ter efeito dentro da igreja, ela começa a fazer efeito na vida de alguns. E eles começam a receber um evangelho fácil, um evangelho sem dor, um evangelho que promete bens e bens somente para essa terra. E eles se esquecem do evangelho da cruz. Então eles vivem uma vida depravadas e se esquecem de andar em santidade. No capítulo 3, Pedro vai dizer que a segunda vinda de Cristo é demorada. Mas não porque Cristo se esqueceu da promessa que ele havia de vir, mas porque ele espera que muitos ainda se arrependam para que adentram junto com os eleitos ao reino dos céus. Irmãos, sabendo disso, que Pedro instruiu este povo sobre esses requisitos, ele inicia o versículo 14, você com a sua Bíblia aberta acompanhe comigo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por qual razão Pedro está dizendo? Pedro vem discorrendo no capítulo 3, pela razão de que Cristo haveria de vir e que ele estava um pouco demorado, mas que ele havia de vir. Então, por esta razão, Pedro, ele diz, empenhai-vos para que vocês sejam achados diante deles em paz, santos e irrepreensíveis. E o que nós vemos hoje, embora o evangelho da mídia, eu creio que ele se enquadra junto com essas fábulas inventadas por homens. Porque o evangelho fácil é o evangelho que você não tem que tomar a sua cruz dia após dia. Você pode tomar ela um dia, mas você não carrega elas todos os dias, como o evangelho de Cristo nos diz. E então Pedro diz, irmãos, empenhai-vos para que vocês sejam irrepreensíveis, sem mácula. E eu venho lhes fazer uma pergunta, que é acerca do seu empenho diante do Santo Jesus. Porque, meus queridos, a palavra aqui é clara, ele diz, empenhai-vos. É porque o povo estava um pouco tão tranquilo. É porque esse povo estava um pouco acomodado com o que as fábulas tinham por si seduzido os seus ouvidos. E eles falaram, bom, há certas pessoas que estão dizendo que o caminho da eternidade é fácil. E nós estamos gostando. Mas então Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa, irmãos, eu quero que vocês se empenhem um pouco mais. Porque sabe, eu começo a analisar, irmãos, a dificuldade que é para entrar no reino de Deus. E eu não consigo entender uma pessoa que ela se diz salva em Cristo, que ela se diz que vai adentrar pelos portões da eternidade, ela viver uma vida totalmente pacífica na terra. Sabe, nós vemos no Novo Testamento inteiro, diz a história que no ano 68 depois de Cristo, que Pedro morre, teve um banho de sangue naquela cidade de Roma. Ali foram mortos mais de 10.000 cristãos. Diz a história que faltou madeira para pôr esses cristãos nas cruzes. Então, eu começo a entender alguma coisa que esse Pedro tem a nos dizer nessa noite. Ele diz, empenhai-vos, irmãos, para que vocês estejam em paz. Irmãos, nós sabemos que a paz que excede o entendimento, ela vem dos céus. Ela não vem da terra, ela não é criada por homens, ela não é criada por prazeres passageiros. Ela vem do alto para a terra, e não da terra se espalha sobre mais. Então ele, sabendo que tudo estava
afligindo o povo e o povo estava se apostatando da fé, ele diz: eu quero que vocês estejam em paz, porque eu aposto com você, que você chegue na sua escola, no seu trabalho, com as pessoas que você convive, e você perguntar para ela não tem Cristo, você pergunta para ela assim: como passou sua noite? Você passou a sua noite em paz? Ela pode até dizer que sim, mas irmãos, quando você não tem certeza da sua salvação, eu acho muito difícil você sentir a paz que Cristo nos dá. Eu acho difícil você poder dormir e colocar a sua cabeça ali no seu travesseiro e esperar ardentemente a volta do nosso Salvador. Porque esse Cristo, ele espera que o povo dele esteja em paz, esteja com a certeza de que eles são salvos. Aleluia. Então, irmãos, esse empenho, esse progresso do Evangelho, essa busca pela santidade, esse negue-se a si mesmo da cruz de Cristo, que também é a sua cruz, ele tem que te gerar paz e te deixar sem mácula, para que você possa subir juntamente ao portão da eternidade. Porque Jesus Cristo, que desceu do céu, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu não consigo enxergar em nenhum outro livro, em nenhuma outra história, alguém sendo ousado ao ponto de dizer que eu sou o caminho, que eu sou a verdade. Ou seja, tudo que está fora de mim não é verdade, não é o caminho e não tem vida. Porque Romanos 5 já vai dizer que o homem que prossegue a sua vida na carne, ele prossegue a sua vida para a morte. Mas o homem que nega a sua carne e vive a sua vida no Espírito, ele colherá vida e vida com paz. Então, irmãos, eu começo a aprender com este Pedro, que ele diz que, meus irmãos, vocês têm que se empenhar um pouco mais. Talvez nós, que carregamos a membresia de evangélicos e salvos, nós às vezes se acostumamos com o dia a dia, com a vida que nos traz os seus prazeres, e podemos dizer assim: olha, eu estou vivendo uma vida muito calma, eu estou vivendo uma vida muito tranquila. Eu acho que ir no culto de domingo já me está bom o suficiente. Eu acho que ir no culto uma vez por semana e uma vez ao final de semana já faz de mim um salvo. Mas, irmãos, eu quero te dizer que Cristo, ele chama você não simplesmente para cumprir um dogma de você vir um dia e outro dia à igreja. Romanos 12 diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Ele é um culto diário, ele é um culto que não cessa, ele é um culto que não tem pause, esse é um culto que não tem start. E esse culto, irmãos, ele é a nossa vida. Nós temos que nos entregar a ele o nosso culto. E eu venho lhes perguntar nessa noite: como tem estado o seu culto diante de um Deus santo que odeia o pecado, mas e que ama a justiça? Eu venho, irmãos, colocar na sua mente, pela palavra de Deus, como está a sua vida. Será que você está um pouco tranquilo quanto à cruz? Será que você tem caminhado a sua vida na sua tranquilidade, que você julga estar tranquilo? Meus irmãos, se vocês vivem uma vida que dificilmente leem a Bíblia, dificilmente orem e dificilmente falam do amor de Cristo a algumas pessoas, se você se encaixar dentre essas três opções, você estiver com essas pessoas que não leem a Bíblia, que não oram diariamente, que não falam de Jesus para um companheiro seu, eu confesso a vocês que eu ficaria com medo. Porque diz uma frase de um grande pregador que se você não fala de Cristo a uma pessoa, você não tem o desejo de vê-la salva, e certamente você também não está salvo. Porque, irmãos, quando nós entendemos que o caminho para dar a vida eterna, ele é difícil, isso muda totalmente o rumo da nossa história. Eu venho sim de uma igreja desde a minha mocidade, eu venho sim de uma igreja desde quando eu nasci, mas eu sempre vivia uma vida, como se diz o ditado do mundo, o famoso crente Raimundo, que ele tem um pé na igreja e um pé no mundo. Mas, irmãos, eu achava que eu estava bem.
Eu achava que ir à igreja, que ir e cantar alguns louvores ali, e talvez na hora ser tocado pela palavra, já me era o suficiente. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E essa Bíblia, irmãos, ela tem um poder fenomenal. Porque ela é espada, ela é fogo, ela transforma, ela purifica, e ela salva o mais vil pecador e mostra para ele que ele é um podre, um depravado, e sem Cristo ele não é nada. E essa Bíblia, irmãos, me mostrou quão depravado e merecedor de ir para o inferno que eu era. E eu comecei a clamar por misericórdia. Eu disse: Deus, eu estou na sua casa todos os dias, eu carrego um título de evangélico na escola, mas, Pai, meu testemunho não condiz com tudo que o Senhor tem dito nas suas Escrituras. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em oferecer um evangelho que ele diz em Mateus 7 que a porta é estreita. Não só a porta é estreita, como o caminho. Meus irmãos, nós iremos passar que é apertado para entrar no portão da eternidade. E eu começo a fazer algumas aplicações que, se você não tem a sua vida, talvez em temor, em saber que você tem que passar apertado por este caminho, eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo de você não ser um salvo em Cristo nessa noite. Porque eu não consigo entender uma pessoa que diz caminhar com Cristo, que diz morar no céu, sem ao menos desejar orar, sem ao menos desejar ler a Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, se não formos para render graças a um Deus que não deveria nos salvar, mas nos salvou? Irmão, se não for para render a Ele o culto da nossa vida para sempre, nós estamos simplesmente gastando tempo da nossa vida. Se um pastor de uma igreja, irmãos, ele subir e segurar no microfone, não com a intenção de salvar e trazer o pecador ao arrependimento, o seu fôlego é vão, ele não está cumprindo a palavra de Deus. E por isso que eu venho aqui, irmãos, vos lembrar que este caminho que se chama Evangelho, ele é um caminho difícil. Ele é um caminho que o próprio apóstolo Pedro vai dizer nos capítulos anteriores, se é com dificuldade que o justo vai para o céu, o que será do ímpio e o pecador? Meus irmãos, é este Pedro que uma certa vez disse a Jesus: Senhor, você não vai por este caminho. Mas é este Pedro que, quando sendo crucificado, ali no seu algoz, ele diz: pode me crucificar de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. É um Pedro que está pronto a morrer, mas não está pronto a pecar. É um Pedro que está pronto não a morrer como Cristo, mas morrer totalmente inverso, porque ele não seria digno de morrer como o seu rei, o rei dele que é Cristo. E, irmãos, nós começamos a perceber na vida desse apóstolo, por certo ousado, por certo falador, um homem que ele sentia preocupações com os santos da igreja. Irmão, essas cartas ele vai discorrer sobre a volta de Cristo. E eu quero dizer a você que a igreja primitiva, a igreja de Pedro, ela não só desejava que Cristo voltasse, mas ela amava a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. Meus irmãos, será que nós estamos desejosos de que Cristo volte? Será que nós, por mínimas idades, por máximas idades, estamos querendo a volta do nosso Salvador? Se você não deseja que Cristo volte para te salvar e para você viver ao lado dele em delícias perpetuamente, meu irmão, por favor, volte ao Evangelho. Volte à leitura bíblica, volte a pôr o seu joelho no chão, porque talvez você esteja um pouco longe da vontade do Pai. Irmãos, eu vejo este Pedro sendo usado por Deus a nos trazer esses conceitos. E no versículo 15, que ele diz, Pedro diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Na nova versão internacional diz assim: tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação.
Meus irmãos, eu vejo pessoas, quase nenhuma, né? Mas eu às vezes vejo pessoas desejosas de que Cristo volte. Mas a maioria, eu vejo pessoas, eu pergunto a uma pessoa nova na igreja, e aí, você está desejoso que Cristo volte e nos leve para Ele, para um lugar que não vai ter mais choro, para um lugar que não vai mais ter tristeza? E aí talvez essa pessoa nova, ela diz assim, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu queria casar. Olha, eu queria ainda constituir família. Ok, tudo bem. Aí você pergunta a alguém mais elevado de idade, uma pessoa com certa idade, e você diz, ei, você tem desejado a volta do Senhor? Aí ele diz, bom, eu estou para trocar de carro e eu não pensei nisso ainda. E então, irmãos, nós vamos a um pouco mais elevado e nós perguntamos aos mais velhos, vocês têm ansiosos pela volta do Senhor? Talvez um ancião ele vai dizer, olha, eu estou esperando chegar a minha aposentadoria. Eu não tinha pensado nisso. E talvez você pergunta para a mulher desse senhor e ela vai dizer, olha, eu queria ter netos. Eu não tinha pensado nisso. Sabe, irmãos, a volta de Cristo, ela tem que ser amada pelo povo de Deus. Porque aqui, irmãos, nós pecamos. Aqui, irmãos, nós vamos contra a vontade de Deus dia após dia. E lá no céu não vai mais ter pecado. Lá no céu não vai mais ter choro. Eu choro, irmão, quando eu peco, irmãos. Porque eu sei que eu não mereço estar no céu. Mas eu choro porque eu anseio a volta do meu Senhor. Porque lá eu não vou mais pecar, lá eu vou ser espiritual. Eu anseio pela volta do meu Cristo. Que Ele morreu com dores. Antes de morrer, suou sangue, para que eu pudesse desejar a sua volta. Irmãos, entenda Cristo falando com vocês nessa noite. Pare, sabe, não me tenha como exemplo para a sua vida, mas saiba que Cristo, através da minha vida, Ele tem colocado na minha vida algo que eu desejo dia após dia. Que é partir, que é sair desse corpo, irmãos. Quero sair daqui porque aqui eu peco, aqui eu sou falho, e aqui eu vou contra Deus quase todos os dias. E a luta é diária, irmãos. E é por isso que o apóstolo Pedro vem dizer, irmão, empenhe-se um pouco mais, se dobre um pouco mais, porque esse Deus, Ele vem salvar, mas Ele vem salvar um povo santo, um povo zeloso de boas obras. E Ele próprio diz, sede santos, porque eu fui santo. E se Ele diz sede santos, é porque nós conseguiremos, irmãos. É porque nós atingiremos um nível de santidade que em Cristo Jesus Ele irá vir para nos salvar. Que isso, irmãos, venha gerar no nosso coração amor pela volta do nosso Senhor. Porque muitas vezes, como eu disse nos exemplos agora, nós estamos preocupados com viver não para você, mas para que Cristo salve pecadores através do seu testemunho. Porque você foi salvo, e salvo para salvar outros em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa. Por certo, se eu acabasse aqui, eu já teria suficientemente acreditado que Cristo já tem falado aos seus corações. Mas Deus tem algo mais, irmãos. Deus tem algo mais. No versículo 16, ele diz assim, ao falar acerca desses assuntos, ou seja, Paulo falando da volta de Cristo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você grave o que eu vou te dizer, porque ao fim desse versículo, diz, deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Se a Bíblia, ela não te abençoa, ela te amaldiçoa. Se a Bíblia, ela não te dá esperança, ela te dá desassombro. Se a Bíblia não te salva, ela te condena. Então, nós temos que entender que a Bíblia, ela tem dois lados. O lado que Deus está
buscando pecadores para que se arrependam e creiam no seu Filho, mas também há, por um outro lado, um Deus irado todos os dias. Os salmos todos os salmos, quase a maioria deles, os homens que ali estão passando por momentos tribulosos na face da terra, eles vão dizer muito sobre a ira de Deus. E hoje que nós estamos vendo, principalmente na televisão, irmãos, é um evangelho muito tranquilo. É um evangelho que Deus não se ira. É um evangelho que o mundo peca, o mundo comete entorpezas todos os dias, impurezas, lascívias, dissensões e facções, e Deus continua o Deus amoroso. Mas eu quero te dizer que esse não é o Deus da Escritura. Porque o Deus da Escritura, ele odeia o pecado. E necessariamente, se você ama o pecado, ele é capaz de te odiar. Verdade. Esse Deus, ele é por si amoroso, totalmente amoroso. Mas esse é um Deus que ele também vai julgar. Ele é um Deus que está irado todos os dias. Diz Salmos, não diz eu. Irmãos, nós temos que entender os dois lados de Deus. Porque Deus, ele fala assim, muitas e muitas vezes, sobre esse amor. Que com cordas de amor ele atrai para si pecadores e se tornam esses pecadores merecedores de irem para o inferno, salvos em Cristo. Mas ele também fala de um ódio que Deus está entregando uma mão com misericórdia e segurando a da ira atrás, ao ponto, irmão, que ele, se um dia irá soltar essas duas mãos, eu não sei o que será da humanidade, porque a humanidade não ama a Deus, a humanidade não busca a Deus, a humanidade ama o pecado, a humanidade ama as coisas do mundo, vivem para o mundo, só pensam no mundo e só querem coisas deste mundo. Mas, irmãos, as coisas deste mundo ficarão neste mundo. Agora, aquilo que você praticou, aquilo que você fez em compreensão à palavra de Deus, você terá galardão no céu. Eu quero te dizer, irmãos, que se você não estiver no dia da vinda de Cristo como seu aliado, certamente você será inimigo dele naquela hora. Porque Cristo, ele vem, mas ele não vem, irmãos, simplesmente para atrair os eleitos rumo ao céu, mas ele vem também para condenar aqueles que não compreenderam o evangelho da cruz. Então, irmãos, esses versículos, eles vêm nos alertar acerca disso. E no versículo 17, Pedro fala assim: vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E é o que eu acabei de dizer, que não deixe, irmãos, que pessoas trazendo um outro evangelho vos ludibriam as suas mentes ao ponto de você achar que o evangelho de Cristo é totalmente tranquilo de se viver. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, irmão, se um anjo de luz pregar um outro evangelho, o qual não é este evangelho da Bíblia, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque o evangelho de Cristo, ele é esse evangelho, irmãos, que ele é carregado com choro nos olhos, choro diante de um pecado que tão perto nos persegue. E este evangelho é o evangelho que fere, é o evangelho que rasga, pois a palavra, ela vai entre juntas e medulas, mas esse evangelho é o evangelho que também vivifica. Aleluia. Cristo Jesus nos vivifica através da sua palavra. Irmão, se nós não firmarmos na palavra de Deus, eu acho que nós não iremos subir com Cristo. Porque, irmãos, imagina Jesus vindo aqui nesta hora, como de fato ele está aqui. Porque em Apocalipse diz que ele passeia sobre a sua igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do Toninho, a igreja não é do irmão, a igreja é do Senhor Jesus. Ele passeia, gesticulando e percebendo o que se passa no coração de cada um. E eu imagino este Cristo chegando aqui, ele começa a analisar os corações. E ele começa a ver se o povo está desejoso da sua volta. E eu acho difícil, irmãos, ele achar mais de 50% que desejam a volta de Cristo aqui hoje. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, porque se eu aponto um para vocês, tem 4 voltados para mim. Mas eu estou aqui, irmãos, para vos lembrar que o caminho de Cristo é um caminho de dor, irmão. É um caminho que, embora você irá um dia se desfrutar de delícias perpetuamente no reino,
este caminho ele tem que ser carregado com uma cruz nas suas costas. Porque se você não estiver com essa cruz nas suas costas, eu acho que você não entendeu o evangelho da graça salvadora, mas da graça que nos chama a uma responsabilidade de entendermos que nós tínhamos que ir para o inferno, mas entendendo que por graça somos salvos, nós colocamos a cruz nos nossos ombros e não tiramos ela de maneira nenhuma. Foi o que aconteceu com Simão, o sirineu. Cristo ali com aquela cruz toda pesada, e os certos romanos disseram: vem você e ajude o Cristo, o Messias. E então Simão, o sirineu, ajuda a Cristo, coloca a cruz ali nas suas costas. E o que eu tiro de aplicação ali no Simão Sirineu? Porque você não consegue ser um participante da glória de Cristo sem antes ser um participante da sua cruz. Se você não carregar a cruz, você não vai carregar as delícias da sua coroa. Você não vai ter galardão no céu. Talvez você irá ter simplesmente uma sensação horrível de choro e prantos no inferno. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela vem para ferir, mas a ferida é que restaura. A ferida ela fere, mas trazendo para laços de amor. Porque é o Cristo que fere, é o Cristo que vivifica, irmãos. Este Cristo me fere todos os dias quando eu vou para a leitura. Por isso que eu venho conclamar a vocês, irmãos. Vamos ler a Bíblia, porque aqui nada de fábulas inventadas por homens vai nos seduzir a sair do Evangelho da graça salvadora. E eu quero conclamar a vocês, irmãos, que nessa semana, que embora começa hoje, mas que amanhã irá começar para muitos que trabalham, que você venha se prostrar e meditar nas Escrituras, porque essa palavra que pode salvar a sua vida, mas que através de você pode salvar a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, enfim, dos seus familiares, porque Cristo trata, mas trata com famílias. E se você está aqui, é porque Cristo quer começar a partir de você uma obra salvadora na sua casa. E, irmãos, para terminar, no versículo 18 diz assim: antes de tudo isso, irmãos, antes de você desejar que Cristo logo volte, eu quero que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, há uma contradição hoje no nosso tempo, em que muitos dizem que a igreja brasileira cresce, mas a igreja brasileira ela não cresce, ela incha, porque o crescimento ele começa embaixo, mas ele tem o término lá no céu. Ele é um crescimento de baixo para cima. O inchamento dessa igreja, que embora pareça atrativa, porque ela cura, ela contém milagres, ela contém carros novos, ela contém fazendas, ela contém tudo o que vocês precisam. Ela não cresce, irmãos, mas ela se incha. E quando essa igreja incha, é porque essas pessoas entenderam essas fábulas e adquiriram nas suas vidas. A igreja que incha, ela não é uma igreja com propósito de começar aqui e só terminar no céu. Mas é uma igreja que incha, irmãos. Ela incha simplesmente nesse terreno. Porque ela só incha para as coisas daqui, para as coisas do agora. Ou seja, quando Cristo vier, elas vão estar tão pensativas nesse mundo que elas vão desejar o mundo, amar o mundo, e elas vão ficar no mundo. Eu quero que vocês se lembrem do que o apóstolo Tiago diz na sua carta, quando ele diz: vocês que dizem, hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá negociaremos, ganharemos dinheiro e com isso lucraremos. Mas o apóstolo ele conclui dizendo assim: não, que vocês digam, antes de tudo isso, se Deus quiser iremos a tal cidade, lá negociaremos, ganharemos dinheiro e com isso lucraremos. Irmãos, quando nós temos parado para pensar nessas coisas, nós hoje estamos fazendo planos e se Deus não estiver nesse plano, nós não queremos nem saber, nós estamos indo. Mas Provérbios 16:3 diz que vocês, todos os planos que vocês querem, consagrem eles a Deus, porque eles serão bem-sucedidos. Irmão, se você colocar Cristo na frente do seu plano, esse plano não será frustrado. É o plano que Ele quer para você, talvez não é o que você queira, mas Ele é Deus perfeito, e Ele é Deus Pai, Ele é um Deus que ama. Ou seja, se o seu plano não deu certo, é porque não era o plano do seu Pai. Então, irmãos, vamos lembrar que Cristo, Ele tem que vir primeiramente em todo momento da nossa vida.
Também lembrando do que o apóstolo Paulo disse na carta aos Colossenses, capítulo 3, que ele diz: buscai as coisas que são do alto. Eu acho fenomenal isso. Porque a igreja brasileira, ela busca não as coisas do alto, irmãos, mas ela busca as coisas da terra. Elas buscam carro, riquezas, fama, sucessos. E isso, irmãos, para Cristo não vale nada. Porque para Cristo, o mais poderoso dessa terra vai se ajoelhar. Porque para Cristo, o mais conhecedor do conhecimento humano, ele vai se ajoelhar. Porque para Cristo, o homem que não acredita nele, um dia vai se ajoelhar. Porque diz, irmãos, que todos irão se prostrar diante dele. E todos vão dizer que ele é o Messias, que ele é o poderoso e que ele veio salvar os seus. Irmãos, se você não estiver com Cristo, você estará contra ele. Por isso que ele diz em Colossenses 3, o apóstolo: irmãos, buscar essas coisas que são do alto. Porque as coisas que são do alto, elas não perecem nessa terra. As coisas que são do alto, elas começam na eternidade e voltam para a eternidade. Ela vem até você e faz você subir aos portões eternos em santidade e louvor a Deus. E com isso, irmãos, eu quero acabar aqui